Sentiu que precisava exercitar um pouco mais depois do nosso último vídeo? Então vamos do exercício extra hoje. Olá, meu nome é Bianca, seja bem-vindo ao nosso canal sobre bioprocessos. Hoje nós vamos resolver mais um exercício sobre velocidade específica máxima de crescimento celular, o Mi máximo. Se você não assistiu ao nosso último vídeo e não sabe nem por onde começar, clica aqui na tela, assiste e depois volta para cá. O exercício de hoje é o exercício 12.15 do livro da Pauline Doran, segunda edição. O exercício diz o seguinte: a alga clorela é usada na produção de lipídios para a fabricação de biodiesel. A cinética do crescimento algal foi determinada em batelada com limitação de fosfato, com uma intensidade luminosa de 60 micromol por metro quadrado por segundo, em um fotoperíodo de 14 horas de luz e 10 horas de escuro. Os resultados da tabela foram obtidos a partir de 5 cultivos diferentes em temperaturas entre 19 e 28,5 graus Celsius, incluindo um cultivo em replicata a 25 graus Celsius. E daí, no exercício, nós temos essa tabela aqui. Essa tabela tem várias temperaturas e cultivos celulares. Então, eu tenho dados de tempo, dados em dias e de concentração de células ao longo desses cultivos em células por litro. As perguntas do exercício são as seguintes. Letra A. Os cultivos apresentam um crescimento exponencial nas temperaturas testadas? Letra B. Calcule as velocidades específicas máximas de crescimento e os tempos de duplicação para cada um dos cultivos. Letra C. Determine uma expressão de Mi máximo em função da temperatura durante a ativação térmica do crescimento. Letra D. Estime o Mi máximo a 22 graus Celsius. E letra E. Calcule a quantidade de alga produzida em um bioreator de 1,6 metro cúbico inoculado com uma densidade celular de 2 × 10 a quinta células por litro. Assuma que o cultivo cresce exponencialmente a 22 graus Celsius por um período de 2 dias e 6 horas. Vamos resolver esse exercício utilizando o Excel novamente. Aqui nós já temos os dados transcritos, então 5 cultivos, cada um a uma temperatura, com dados de tempo e de concentração celular. A letra A pergunta se os cultivos apresentam crescimento exponencial nas temperaturas testadas. A maneira mais prática de verificar se temos crescimento exponencial é ver se tem uma relação linear entre ln de x e o tempo. Então vamos plotar esses gráficos e também fazer regressões lineares para conseguir enxergar melhor. Para traçar esses gráficos, primeiro a gente precisa calcular o ln de x. Então eu vou inserir uma coluna ao lado de todos os valores de x que eu tenho na tabela. E nessa nova coluna, eu vou calcular o ln de x. Então, ln do valor de x, e eu vou arrastar até o final da coluna aqui, até o final dos dados. Para fazer para as outras, eu posso copiar aqui e colar. Vou apagar esses daqui, porque esses dados não existem. E só verificar se ele está puxando a fórmula aqui do lugar certo. Ok? Então, copio, colo aqui, aqui e aqui também eu vou apagar. Então, esse aqui tem que estar puxando o ln desse valor aqui, tá certo. Ok. Só uma observação, os dados aqui na tabela estão nessa notação E aqui. Esse E não tem nada a ver com aquele Ezinho minúsculo de exponencial, tá? É só uma outra maneira de se escrever números muito grandes. Então, por exemplo, esse dado aqui, 1,3, E mais 0,5, na verdade significa 1,30 vezes 10 elevado à quinta, tá? Como, por exemplo, esse outro valor aqui, 2,96 vezes 10 elevado à oitava, tá? É só uma outra maneira de escrever e o Excel tem essa opção se você for no modo científico aqui em cima. Para voltar um número normal, se você quiser, é só trocar aqui, só que ele fica realmente um número muito grande. Agora que eu já tenho esses dados, eu posso plotar os gráficos de ln de x em função do tempo. Então, eu vou começar pelos dados a 19 graus, vou inserir gráfico de dispersão, selecionar os dados, nome da série vou colocar a temperatura, 19 graus, valores de x, eu vou colocar os valores de tempo, a variável independente,
E os valores de y, vou colocar os valores de ln de x, que é a variável dependente, porque ela depende do tempo, ok? Se a gente olhar os pontos assim, já dá para reparar que os dados parecem que estão formando uma reta. Então, vou traçar a regressão linear, vou adicionar a linha de tendência, e dá para ver que os pontos realmente estão formando uma reta. Então, esse é um indicativo que, nesse período aqui que a gente está analisando, há sim crescimento exponencial, porque há uma relação linear entre os valores de ln de x e os valores de tempo. Eu vou repetir a mesma coisa para os dados com as outras temperaturas. O que eu posso fazer é ir novamente e inserir gráfico de dispersão, ou eu vou fazer de uma outra maneira. Eu vou copiar esse gráfico aqui, vou colar ele aqui do lado. Se eu clicar em cima dos pontos de dados, ele me mostra de onde esses dados estão vindo. Então, eu só vou mudar aqui para ele pegar os dados a 20 graus. Pronto. Já mudei, ele já mudou a reta, já me deu outros coeficientes aqui. O r² também está bem próximo de 1. Então, a 20 graus também há crescimento exponencial por conta da existência dessa reta. Vou fazer a mesma coisa agora para os valores a 25 graus. Então, vou mudar aqui para 25. Também os dados formaram uma reta. Vamos fazer para outra repetição a 25 graus. Então, vou puxar os dados aqui dessa outra parte. Também formaram uma reta, os pontos estão um pouco mais dispersos, mas dá para ver que estão formando uma reta. E agora a última temperatura, 28,5. Agora, aqui a 28,5, fica difícil de visualizar que existe essa relação linear, certo? Até parece que os pontos podem estar formando uma reta, mas nada garante, porque eu tenho poucos pontos. E eles estão bem dispersos ao redor dessa reta. Então, infelizmente, a 28 graus e meio, a gente não pode afirmar que tem crescimento exponencial. A questão B, ela pede o seguinte: calcule as velocidades específicas máximas de crescimento e os tempos de duplicação para cada um dos cultivos. Então, vou montar uma tabela aqui da temperatura em graus Celsius, e dos valores do Mi máximo em dia a menos 1. Por que dia menos 1? Porque os meus valores de tempo estão dados em dia, certo? Então, os meus valores de Mi máximo vão estar em dia menos 1. Como que eu faço para calcular esses valores de Mi máximo? Para quem assistiu a última aula, já viu que se eu tenho essa regressão linear traçada nos pontos que fazem parte do crescimento exponencial, da fase exponencial de crescimento, o coeficiente angular dessa reta traçada é o próprio valor do Mi máximo. Então, a 19 graus, o Mi máximo vale 1,5823, hora menos 1. Então, vou colocar na nossa tabela. A 19 graus, 1,5823 é o valor do Mi máximo. Vou colocar um traço aqui. A 20 graus, eu vou olhar o coeficiente angular da reta que a gente traçou, 1,6163. Então, meu Mi máximo, 1,6163, dia menos 1. A 25 graus, eu tenho dois valores. O que eu posso fazer é a média desses dois valores. Então, vou fazer a média entre 1,944. Então, a 25 graus, a média entre 1,944 e 2,1406, que é o coeficiente angular da outra reta. Então, o meu Mi máximo vai ser de 2,0423, dia menos 1. E a 28,5, qual é o valor do Mi máximo? 28,5. Não, como a gente viu que não tem uma fase exponencial definida, eu poderia afirmar que eu não posso calcular o Mi máximo. Mas as células estão crescendo, então existe uma velocidade. O que eu posso fazer é calcular a cada intervalo esse valor de Mi e escolher o intervalo que tem o maior valor de Mi, que vai ser correspondente ao Mi máximo. Isso a gente aprendeu a fazer na última aula, exatamente do mesmo jeito que a gente fez.
Então, vou usar aqui nessa tabela com os valores a 28,5, eu vou colocar um valor de mi aqui a cada intervalo. A gente viu que essa equação fica eu tenho que usar o segundo valor, porque eu preciso ter um valor anterior. Lembram disso? Vai ficar ln de xb sobre xa, ou eu posso usar o valor da ln que eu já calculei aqui. Eu só estou fazendo para ficar exatamente igual ao que a gente fez no último vídeo. Sobre o intervalo de tempo, tb menos ta. Então, o meu mi, eu vou só tirar do científico aqui e deixar número para ficar igual o que a gente usa para o mi. Então, 0,3636, o valor de mi nesse intervalo aqui. Eu vou puxar para os outros intervalos. Um é 0,5321 e no outro intervalo 0,8360. Qual que é o maior valor entre esses três? O último, 0,8360. Então, eu posso dizer que nesse intervalo aqui, o meu mi máximo foi de 0,8360, lembrando que esse valor é aproximado. 0,8360. Vou colocar mais uma casa decimal aqui para ficar igual aos outros. Agora, a questão pede para calcular os tempos de duplicação para cada um dos cultivos, ou seja, para cada temperatura. Então, o tempo de duplicação vai ser dado em dias, ok? A gente também viu essa equação no último vídeo. Eu tenho ela aqui escondida. Vou trazer ela para cá. O tempo de duplicação ele pode ser dado pela fração ln de 2 sobre o valor do mi máximo. Então, a gente já tem o valor do mi máximo, fica fácil calcular o valor do tempo de duplicação. Então, eu vou fazer aqui, para a temperatura de 19 graus, vai ficar ln de 2 sobre o valor do mi máximo. Então, 0,4380. E eu posso puxar aqui para ele calcular sozinho para as próximas temperaturas. Dá para ver aqui que o tempo de duplicação entre 19 e 25 ele vai diminuindo, ou seja, o cultivo leva menos tempo para se duplicar, ou seja, ele cresce mais rápido, mas a 28,5 esse valor duplica quase em relação ao primeiro tempo aqui a 19 graus. Então, quer dizer que o cultivo leva o dobro do tempo para duplicar. Então, quer dizer que o cultivo fica mais lento nessa temperatura. Já a letra C pede que a gente determine uma expressão de mi máximo em função da temperatura durante a ativação térmica do crescimento. Vamos pensar o que é ativação térmica. É quando, conforme eu aumento a temperatura, o crescimento fica mais rápido, ou seja, a velocidade é maior. Como a gente comentou antes, a gente só vê essa situação entre 19 e 25 graus, porque a partir que eu aumento a temperatura até 28 graus e meio, o cultivo tem uma diminuição da velocidade de crescimento. Então, nós não vamos utilizar esses dados aqui na letra C, só esses 3 primeiros dados aqui, ok? Como que a gente vai fazer uma expressão de mi máximo em função da temperatura? Bom, eu tenho pares de dados aqui, eu tenho 3 conjuntos de dados, que tem temperatura e um valor de mi máximo. Eu posso colocar num gráfico. Então, vamos fazer um gráfico aqui, inserir, gráfico de dispersão, novamente. Como que a gente vai colocar esses dados nesse gráfico? Selecionar dados, adicionar, nome da série, a gente pode deixar em branco, valores de x. Qual que é a minha variável independente aqui? A temperatura ou o mi máximo? Nesse caso é a temperatura, certo? Então, vamos usar só essas 3 primeiras, pelo motivo que a gente comentou antes. E os valores de y vão ser os valores de mi máximo, variável dependente, porque é o mi máximo que depende da temperatura. Ok. Então, nós temos esse gráfico aqui. Se eu traçar uma reta, uma regressão linear, eu tenho valores de y em função de valores de x. Ou seja, eu tenho valores de mi máximo em função de valores de temperatura, que é exatamente o que a questão está pedindo. Agora, por que traçar uma reta? Será que esses valores se comportam como uma reta? Na verdade, é uma hipótese que a gente faz, uma hipótese simplificadora,
porque a função pode não ser uma reta. Mas como a gente está trabalhando em uma faixa de temperatura reduzida, bem pequena, simplificadamente a gente pode assumir que a função se comporta como uma reta, que é a função mais simples que existe, certo? Então, a minha expressão de μ máximo em função da temperatura é exatamente essa equação da reta aqui. O y são os valores de μ máximo, então posso escrever que μ máximo é igual a 0,0794 vezes a temperatura mais 0,0527. Uma coisa importante quando a gente faz esse tipo de expressão, uma variável em função de outra, é deixar sempre claro a unidade que foi usada para montar essa expressão. Porque se eu coloco a temperatura ali, eu usei em graus Celsius para fazer o gráfico. Se eu coloco a temperatura em Kelvin, vai dar um resultado totalmente diferente. Então, é sempre bom deixar explicado que o μ máximo dado em dia menos 1 e a temperatura dada em graus Celsius. Ok? Isso é bem importante. A letra D pede uma estimativa do valor de μ máximo a 22 graus. Não tem nenhum experimento, não tem nenhum dado na tabela com crescimento a 22 graus, certo? Só tem a 19, a 20, a 25. Mas a gente acabou de fazer uma expressão que dá o valor de μ máximo em função da temperatura. E lembrando que essa expressão que a gente fez, essa equação só vale para esse intervalo de temperaturas. Porque a gente não sabe os dados nem para frente, nem para trás. Então, a gente não pode usar essa equação aqui para nenhum valor de temperatura que esteja acima de 25 ou abaixo de 19, ok? Só que como ele está pedindo a 22 graus, 22 está dentro dessa faixa. Então, a gente pode aproximar um μ máximo, fazer uma estimativa, utilizando exatamente essa função que a gente descreveu no item anterior. Então, eu vou copiar ela para cá. Então, quanto vai valer o meu μ máximo estimado a 22 graus? Eu vou calcular aqui embaixo. 0,0794 vezes 22. Eu posso colocar o 22 ali mesmo, porque está em graus Celsius. E a expressão que a gente fez é com T em graus Celsius. Então, vezes 22 mais 0,0527. Então, meu μ máximo, vou colocar mais casas aqui, é estimado a 22 graus de 1,7995 dia a menos 1. Já a letra E pede para a gente calcular a quantidade de alga produzida em um bioreator de 1,6 metro cúbico inoculado com uma densidade celular e concentração celular é a mesma coisa. Então, uma concentração celular de 2 vezes 10 a quinta células por litro. Assuma que o cultivo cresce exponencialmente a 22 graus por um período de 2 dias e 6 horas. Então, para resolver essa questão, a gente vai também usar uma equação que a gente passou na aula anterior. Ela está aqui, escondida. Vocês lembram dessa equação? Ela dá o valor da concentração celular em função, baseado numa concentração celular inicial, no começo do cultivo, no valor de μ, constante aqui, porque não tem variação no tempo, e o valor da duração do cultivo. A gente tem todos esses valores. O meu x0 é a minha concentração celular inicial, que a equação está dizendo que o reator foi inoculado com essa concentração. Então, no começo, a concentração era essa. Então, meu x0 é 2 vezes 10 a quinta células por litro. O meu μ aqui, como a questão está falando para a gente assumir que o cultivo está crescendo exponencialmente a 22 graus Celsius, se está crescendo exponencialmente, está crescendo com o μ máximo. O μ máximo a 22 graus, a gente calculou na questão anterior. É esse valor aqui. Então, eu também tenho o valor de μ. E o tempo, também a questão deu, 2 dias e 6 horas. Então, vamos calcular qual que é esse valor de x. Então, meu x vai ser x0, 2 vezes 10 a quinta. Vou usar aquela anotação do E. Se você escrever assim no Excel, aquele E minúsculo ele vai transformar para aquele E maiúsculo, tá? Ele não vai entender que é exponencial. Pode escrever assim tranquilo. Então, 2 vezes 10 a quinta vezes a exponencial de
Mi é o valor que está aqui em cima, 1,7995. 1,7995 vezes o tempo, 2 dias e 6 horas. Lembrando também que, na hora de usar essa expressão, o Mi e o T tem que ter a mesma relação entre as unidades. Então, se o Mi está em dia menos 1, o meu tempo tem que estar em dia. Se o meu Mi está em hora menos 1, o meu tempo tem que estar em horas, ok? Então, aqui, como o meu Mi está em dia menos 1, o meu tempo eu vou escrever em dias. É 2 dias e 6 horas. Eu não vou escrever 2,6. Cuidado! 2 dias e 6 horas, se a gente transformar só para dias, 6 horas é 1/4 do dia, certo? Então, é 0,25 dia. Então, 2 dias e 6 horas é 2,25 dias, ok? Então, aqui está o meu valor de x. Deixa eu escrever ele aqui mais bonitinho. X. 1,15 vezes 10 à sétima. Células por litro, certo? Porque se o meu x0 está em células por litro, essa exponencial aqui não tem unidade, então o meu x fica na mesma unidade que o meu x0, também em células por litro. Vou colocar aqui. Só que essa não é a resposta da questão, porque ele não está perguntando para calcular a concentração de alga produzida, e sim a quantidade de alga produzida, é o valor total. Eu tenho células por litro. Como eu tenho o volume do reator, eu consigo calcular o número total de células produzidas nesse reator. Então, vou usar uma outra equação aqui que todo mundo conhece, que concentração é igual a massa sobre volume. No nosso caso aqui, a massa a gente vai substituir por número de células, ok? Então, a massa ou o número de células vai ser igual à concentração vezes o volume, ok? Então, meu número de células total produzido vai ser concentração 1,15 vezes 10 à sétima vezes o meu volume. 1,15 vezes 10 à sétima células por litro. Então, meu volume tem que ser em litros, para eu cortar litro com litro e ficar só com células no final. Ele está dando que o volume do reator é 1,6 metro cúbico. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, aqui eu vou colocar que são 1.600 litros, ok? Então, meu número de células total produzido no reator é de 1,84 vezes 10 à décima células. Essa é a unidade e essa é a resposta final. Uma dica para você que gosta de traçar a regressão linear no Excel e precisa saber os valores de coeficiente angular e também do coeficiente linear. Existe um jeito de você conseguir fazer isso sem precisar plotar o gráfico e traçar a regressão. Tem 2 funções no Excel que dão o valor do coeficiente angular e do coeficiente linear direto. Então, aqui no nosso exemplo do nosso exercício, a gente fez o gráfico, traçou a regressão linear e pediu para ele mostrar a equação do gráfico, certo? E daí aqui eu tenho o meu coeficiente angular de 1,5823 e o meu coeficiente linear de 11,745. Se eu usar a função inclinação, ele vai pedir os valores de y que eu quero, que no nosso caso são ln de x, e os valores de x, que no nosso caso são os valores de tempo. 1,58, 22 e 59, vou colocar o mesmo número de casas aqui. 1,58, 23, 1,58, 23. É o resultado dessa função inclinação. Ele dá a inclinação ou o coeficiente angular de uma reta formada a partir de um conjunto de dados sem que eu precise traçar o gráfico. E tem uma outra função chamada intercepção, que vai dar o coeficiente linear. Então, ele também pede primeiro os valores de y, depois os valores de x, são os argumentos da função, para dar o resultado aqui, vou colocar igual, 11,745, 11,745. Para o Excel em português, então, só recapitulando, essas funções são inclinação e intercepção.
Se o seu Excel estiver em inglês, o nome da função é slope para inclinação e intercept para intercepção. Só cuidado para usar essas funções na hora de calcular o μ-máximo. Por quê? O μ-máximo é calculado só com os pontos da fase exponencial. Se você tem um conjunto de dados e você não tem certeza se eles estão ou não na fase exponencial, plote o gráfico e faça uma inspeção visual para ter certeza de quais dados usar dentro dessas funções. Por hoje é só, pessoal. Se inscreva no canal para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos e também nos siga nas redes sociais. Até a próxima!